Estamos a uma semana do Natal e todo mundo sabe que é nessa época do ano que acontece o indulto de Natal concedido pelo presidente da República e também as saidinhas temporárias. Por isso, a Lara recebeu aqui no estúdio o Dr. Daniel Delgado no quadro Entenda Direito desta semana. Confira e tire suas dúvidas do indulto e da saidinha. O Entenda Direito de hoje vai falar de um tema muito falado nessa época do Natal, a famosa saidinha e o indulto de Natal concedido pelo presidente. Por isso, o Dr. Daniel Delgado está aqui com a gente hoje e vai explicar tudo para a gente sobre a diferença de um para o outro e o que é, a cada um deles. Doutor, seja bem-vindo, ao Entenda Direito. Eu que agradeço novamente essa participação. Doutor, tem diferença entre indulto e saidinha? Tem. A saidinha de Natal está previsto na execução penal e é de competência do juiz da execução penal, desde que o sentenciado tenha alcançado os seus direitos. A famosa saidinha é concedida aos presos que cumpriram 1/6 da pena em caso de presos primários de bom comportamento e que preenchem os requisitos da lei de execução penal, mais o regimento interno do sistema carcerário. Todo sistema carcerário tem uma comissão que analisa e manda para o juiz da execução penal o seu parecer a respeito dos presos, dos condenados, que preenchem os requisitos para que o juiz possa fazer uma análise. Então, o preso ele tem que ter bom comportamento, ele não pode ter nenhuma falta grave dentro do sistema penitenciário e ele tem que ser referendado por um parecer da equipe administrativa que envolve segurança pública, envolve o psicólogo, envolve o médico, envolve o diretor do presídio e envolve, inclusive, o técnico de direito que está lá dentro do presídio acompanhando toda a vida desse presidiário. Então, para o condenado primário, com bons antecedentes carcerários, ele tem, e que tenha cumprido 1/6 da pena, ele terá direito, após o juiz da execução penal, analisar esse parecer que vem do sistema carcerário para o processo de execução penal. Para o preso reincidente, ele tem que preencher os mesmos requisitos e ele tem que ter cumprido 1/4 da pena. Diga-se de passagem, é para quem está no regime semiaberto. Não é no regime fechado, é no regime semiaberto. Aquele que já está contemplado, que saiu do regime fechado e foi para o regime semiaberto. Esses presos que preencherem esses requisitos é que terão a sua saída temporária, que geralmente ocorre entre o dia 20 e vai até o dia 6 de janeiro, data essa que o juiz deve fixar. Varia um pouco, às vezes sai no 23 de janeiro, volta dia 1º, dia 2, isso depende muito do juiz da execução penal. Entendi. E essa saidinha, ela acontece em várias épocas do ano, né? Não é só no Natal? Ela acontece no Natal, no caso de pai de família devidamente comprovado nos dias dos pais, no caso de mulher no dia das mães. São só essas saídas. E um caso muito esporádico, às vezes, quando o preso realmente tem um bom comportamento, em razão de um falecimento do ente querido, do pai, da mãe, do avô e da avó, mas isso é um pedido muito específico e o presidiário tem que ter um comportamento exemplar que justifique essa autorização por parte do juiz da execução penal, até porque senão ele abre um precedente e todo mundo vai querer sair na morte do pai, da mãe, etc. A gente sabe que muitos deles, apesar do bom comportamento no presídio, saem e começam a cometer outros delitos, quando saem. O que acontece com ele quando ele é pego novamente? Na realidade, o ser humano, é muito difícil você entender a mente humana, Uns
porque realmente já nasceram dotados para o crime. Então, tanto é verdade que vai e volta, sempre estão indo e voltando ao sistema penitenciário, não sabe fazer outra coisa a não ser cometer crime. Esse é o primeiro ponto. A segunda situação, que quando ele perde essa oportunidade, ele volta ao estado qual? Estado zero. Então ele começa tudo de novo. Toda aquela situação que ele tinha em benefício próprio de ter cumprido um sexto ou um quarto da pena, a partir do momento que ele comete um ato dessa gravidade, de não retornar e de não cumprir a determinação judicial, quando ele é preso novamente, recapturado, porque a partir do momento que ele não se apresenta ao sistema carcerário, ele é tido como foragido. E aí, ele estando foragido, quando preso pelo sistema, né, seja pela Polícia Civil Militar ou até pelo sistema do agente penitenciário, ele volta lá na origem. Aí ele começa tudo de novo, zero. Então, o delinquente, o criminoso, o cara que está recebendo esse benefício, o presidiário, ele tem que ter em mente que o Estado está dando a ele um direito de passar as festas, comemoração das festas natalinas de final de ano com os seus familiares, mas para que ele curta essa situação e mostre para a sociedade brasileira que ele está tentando se ressocializar. A partir do momento que ele dá uma resposta ao Estado, dizendo o seguinte, me foi dada uma oportunidade e eu não cumpri, ele está atestando, aprovando que ele não está em capacidade para voltar a conviver em sociedade. E será encarcerado e voltará do zero. E aí não tem choro nem vela, porque é o que está ali escrito, é o que está feito. E, infelizmente, ele perdeu toda a oportunidade que foi dada a ele. Tem um prazo máximo para ele sair? 5 dias, uma semana? Tem um prazo máximo? Depende muito do diretor da execução penal, do juiz da execução penal. Né? Cabe a ele a decidir a forma e a data prevista para o desligamento provisório do sistema carcerário e para o retorno definitivo ao sistema carcerário. Cabe ao juiz da execução penal. Geralmente, todos eles adotam uma data única, né? Véspera, um dia ou dois antes do Natal e 2 dias depois, após a passagem de ano. Essa é uma situação. Tá? Agora, você havia me perguntado a diferença do indulto. O indulto está previsto no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, que é dado ao poder público o direito de analisar algumas situações das pessoas que estão condenados em cumprimento de pena, para que, após feito o estudo, através do Ministério de Justiça, levado ao conhecimento do presidente da República, ele seja contemplado com os pareceres que serão dados. Exemplo, uma redução de pena, ou uma graça, ou seja, um perdão judicial, que é dado pelo poder público na pessoa do seu presidente. Ou uma progressão do regime, que pode ser dado. Então, essa é uma decisão que, obviamente, vem através de um estudo técnico do Ministério da Justiça e que será levado ao presidente da República e que ele vai agraciar a essas pessoas condenadas. Em se tratando do nosso presidente ter uma formação militar, eu acredito que muitos militares serão contemplados com o indulto de Natal. Tanto é que ele já está atrasado. Geralmente, o indulto de Natal ele é publicado entre 20 a 30 de novembro. Não saiu ainda. Havia uma polêmica que o presidente não daria o indulto de Natal, enquanto presidente fosse, mas aí há um clamor popular, principalmente das famílias que possuem presos condenados
e que já tem muito tempo de condenação. Como isso está previsto no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, eu não vejo o porquê do presidente da República se refutar isso. Ele tem que atender aos ditames da Constituição Federal, a não ser que, dentro do mandato presidencial dele, ele mande uma moção e mande um projeto de mudança da Constituição Federal e extingue esse artigo da Constituição Federal, que eu acho muito difícil, porque a Constituição Federal de 1988, ela foi muito discutida, amplamente discutida, teve a participação que envolve a parte judiciária da Constituição Federal, principalmente no que diz respeito a garantias individuais, os direitos do cidadão, os princípios da dignidade humana, o princípio do contraditório e da ampla defesa, foi referendada por um grupo de juristas renomados desse país. Então, simplesmente, eu, presidente da República, ou o nosso presidente da República, não pode trazer isso como norma pessoal, como pensamento pessoal e dizer não vou fazer. Ele tem que fazer porque está na Constituição Federal. Ele tem que dar esse direito ao cidadão brasileiro que, por uma eventualidade, por um caso fortuito, tenha cometido um crime, mas que às vezes atenda ao parecer para que ele seja beneficiado com alguma medida presidencial. Qualquer crime, qualquer pessoa, de qualquer local do país? Qualquer etnia, qualquer crime, qualquer pessoa, dentro de uma análise técnica que não enseja num eventual recurso por parte do Ministério Público, que é o fiscalizador efetivo do cumprimento da lei, para que não seja colocado isso sobre um julgamento ao Supremo Tribunal Federal, a exemplo de alguns atos cometidos pelo ex-presidente Temer, que teve levado o seu decreto presidencial ao Supremo Tribunal Federal e que teve ali rechaçado e preliminarmente cancelado parte do ato presidencial. Então, tem que ser a coisa muito bem feita, muito bem fundamentada, para não ensejar um recurso por parte do Ministério Público. Essa pessoa depois, se ela cometer outro crime, ela pode ser presa novamente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A partir do momento que a pessoa está indultada, ela foi beneficiada por um crime, ela teve um perdão judicial. Então, ela teve um perdão judicial por aquilo que ela cometeu lá atrás, correto? Obviamente, se ela vem cometer um outro crime, principalmente na residência específica, está comprovado que ele está voltado para o crime. Ele será um eterno delinquente, né? Então, quer dizer, será novamente responder um inquérito judicial, um inquérito policial, um processo policial, e será julgado por um novo crime. Obviamente que pesa contra ele o crime passado, que é os antecedentes criminais, né? Porque a gente tem que ver que tem um dispositivo dentro do processo penal que diz o seguinte: após ter cumprido toda a sua pena, após 5 anos ter cumprido toda a sua pena e comprovar judicialmente que você não cometeu mais crime, que você tem emprego fixo, que você tem residência fixa, que você está com as suas obrigações, principalmente as eleitorais, todas em dia, você entra com o pedido de reabilitação criminal. A reabilitação criminal te traz no estado de primário. Né? Você volta a condições de primário e todo o histórico criminal da sua vida, ela é apagada no sistema judiciário brasileiro. Você se reabilitou, você provou que cumpriu uma pena por um crime que você cometeu, mas que após o cumprimento dessa pena, 5 anos, durante o período de 5 anos, você não se envolveu em ilicitude nenhuma. Então, para o Estado brasileiro, para o Estado Democrático Brasileiro, entende-se que você se reabilitou e que você se redimiu perante ao Estado brasileiro. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, espero que em 2019 outros colegas venham compartilhar com o Entenda Direito
e tanto eu, do meu escritório, doutora Marilda e os demais colegas lá, possam dar esse contributo também os demais colegas aqui. Quero desejar aos telespectadores, durante essa convivência de 2019, que aqui tive a oportunidade de estar por várias vezes, um bom Natal, um bom Ano Novo e que o 2020 seja bem melhor do que o 2019. Desejo a todos os funcionários da TV Sul e a toda a população que nos ouve. Doutor, para você também um Feliz Natal, para você e toda a sua família. Muito obrigada por toda a ajuda nesse ano, né? E que no próximo ano a gente possa gravar muitos outros programas. Se Deus assim nos permitir. O Entenda Direito desta semana fica por aqui. Até a próxima edição.